gente vive hoje num mundo onde o conhecimento, a vivência da sexualidade é uma vivência muito mais intensa, com muito mais conteúdo, com muito mais acesso à informação. E os seus filhos, né? Eles estão nesse mundo, no mundo onde eles têm mais possibilidades de escolhas, de experimentações e de informação do que provavelmente você deve ter tido quando você era adolescente, quando você tinha a idade deles. Então, daí porque eu resolvi conversar com vocês. Eu resolvi trazer essas temáticas aqui para a gente conversar, seja nas redes sociais, através desses vídeos gravados, seja através das lives. E não só isso, através também do meu curso Papo Firme, que é um curso que eu criei exatamente para ensinar as mães e os pais que não têm, né, habilidade ou ainda não desenvolveram essa habilidade de conversar sobre sexualidade, que ficam constrangidos, ou que quando vai conversar o filho é que não quer conversar com eles, que diz que já sabe de tudo, que não precisa saber de nada, enfim, onde há uma certa dificuldade nessa comunicação, aprender como abordar o seu filho, como trazer essa conversa de uma forma que eles interajam com vocês e que faça com que, né, esse conhecimento através de vocês flua de um jeito agradável, de um jeito positivo. E aí, por que trazer esse tema? Por que falar de sexo com os adolescentes? Porque, gente, esse é o tema que eu vejo as pessoas terem mais dificuldade para conversar com seus filhos. Falar de uma série de outros assuntos, de prevenção, de gravidez, falar da própria puberdade, né, das transformações, nem é uma coisa tão difícil assim para esse pai, para essa mãe. Mas falar de sexo, falar o que é sexo, explicar para os seus filhos o que de fato é o ato sexual, esse é um dos temas que eu vejo acontecer com maior dificuldade, né, nas relações pais e filhos. Eu vi aqui que deu uma baixa na minha internet. Quem está no Instagram está conseguindo assistir direitinho? Boa tarde, Ana Rita. Boa tarde, Alana. Boa tarde, quem está chegando aqui pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. E vamos lá, vamos tentar entender, não é, a razão disso. Por quê? Por que falar de sexo com o meu menino? Por que falar de sexo com a minha menina? E aí eu não estou falando da sexualidade como um todo, não. Eu estou falando do ato sexual propriamente dito. Por que que a gente precisa explicar sobre sexo para eles? A gente precisa explicar primeiro, porque sexo é da natureza. Se você traz essa conversa à tona, se você conversa com seus filhos sobre esse assunto, aqui estão perguntando o que é esmegma. Esmegma é uma secreção que tanto o menino quanto a menina pode criar nos genitais quando eles não fazem uma higiene adequada. É aquele famoso queijinho, né, que a gente fala que cria no... Ixi, aqui veio uma ligação. Então, o esmegma é essa secreção que se cria nos genitais, tanto da menina quanto do menino, tanto da mulher quanto do homem, quando a higiene não é bem feita. Então, é necessário, no caso dos meninos, puxar aquela pele para trás, né, que é o prepúcio, e lavar bem lavadinho para esse queijinho não se acumular aí entre o prepúcio e a glande, né, que é a cabeça do pênis. E no caso da menina, entre os pequenos lábios e os grandes lábios. São locais onde costuma acumular esse esmegma, tá? Então, voltando à nossa conversa, né, por que falar de sexo? Então, além de sexo ser da natureza, aliás, mesmo o sexo sendo algo que é da nossa natureza, algo que faz parte da nossa vida, claro, não é na puberdade que eles vão fazer sexo, mas vai vir a fazer parte da vida do seu menino e da sua menina quando eles se tornarem adolescentes, adultos, não é? Então, o sexo é algo que vai fazer parte da vida deles.
Mas, como é um assunto muito difícil, muitas vezes, da gente conversar com eles, o que que a gente vê acontecer? Muitas vezes o que eu vejo acontecer é que esse assunto é muito constrangedor. Mesmo quando eles têm a oportunidade de conversar com vocês, ou de conversar, por exemplo, com um especialista, como é o meu caso, eu percebo que ainda é para eles, a palavra sexo já deixa todos eles assim, numa condição de euforia, numa condição de excitação, de constrangimento, sabe, não sabe o que é que vai acontecer, porque provavelmente, não é, diante da forma como o sexo ainda é encarado na nossa sociedade, esse é um tema que traz esse tipo de constrangimento. Mas o que seria importante? Seria importante que isso passasse gradativamente a não ocorrer mais. E uma forma disso não ocorrer é a gente conversando sobre sexo com os nossos meninos e as nossas meninas. E por que que eles precisam saber? Porque saber sobre sexo não só vai tirar esse constrangimento, porque quando a gente sabe do que se trata aquela situação, essa situação deixa de nos incomodar, de nos perturbar ou de nos constranger. Segundo, não é? Saber sobre sexo ajuda esse garoto e essa garota a conhecer seu corpo, a saber, sabe, como é que seu corpo funciona, a saber como é que o corpo do outro funciona. Porque tudo isso vai ser importante quando este garoto e esta garota vier a viver sexo, mas também é importante para esse momento que eles estão na puberdade. Eles precisam saber por que o seu corpo muda. Por exemplo, eu tive uma mãe que muito recentemente me mandou uma mensagem perguntando: Lena, como é que eu faço para minha filha aceitar o crescimento dela? E muitas vezes elas não sabem como é que é o seu corpo, não sabem por que que o seu corpo se transforma. Então é importante, quando a gente fala sobre sexo, que ele entende que sexo é algo que faz parte da vida adulta, porque é algo que nós desenvolvemos com uma função clara, que é a função da procriação, e obviamente que ele não é usado só para isso, embora ele tenha essa função, ele também tem a função de nos dar prazer, até para que a gente consiga fazer esse sexo e com ele chegar a essa situação final, essa função final, que é uma função de reprodução, ele também é um meio de prazer, ele é um meio de diversão, ele é um meio, né, da gente usar o nosso corpo em benefício de uma sensação agradável e da nossa qualidade de vida. Então, entender sobre sexo é entender que esse corpo existe e esse corpo nos promove prazer. Então é uma forma dos nossos meninos, das nossas meninas, que estão neste momento de descobrir o prazer na puberdade, não ficar apavorado com as sensações, como a gente vai ver daqui a pouco. É uma forma deles entenderem os seus desejos, entenderem as suas emoções, é uma forma deles entenderem os seus sentimentos. É uma forma da gente preparar os nossos meninos e as nossas meninas para tomarem decisões conscientes, decisões que sejam assertivas. E por que assertivas? Assertivas porque estarão sabendo o que é que eles estão fazendo. E não simplesmente ele foi porque disseram que era para ir, e porque falaram que isso fazia parte, né, da vida deles. Então, eles precisam entender que, embora faça parte, é importante que a gente saiba como lidar. Como a gente aprende, por exemplo, a lidar com o nosso descanso, a lidar com a nossa fome, a lidar com as nossas necessidades fisiológicas, a lidar com uma série de outras funções, de outros órgãos que a gente tem. Então, é importante que ele tenha esse conhecimento sobre o ato sexual para entender a função essa funcionalidade do seu corpo. Conhecer também os seus valores e também os seus limites. Então, na hora de lidar com tudo isso, o que é preciso? Por que é preciso ele ter limites? E a gente vai ver já já uma das questões que mais incomodam os pais, que é a questão da pornografia. Se a gente conversa com os nossos meninos e as nossas meninas sobre o que é o ato sexual, essa pornografia deixa de ter esse encantamento na vida deles que tem muito forte. E muito forte por quê? Porque é
a camuflagem, não é? O escondido, é aquela coisa que não pode, é o que é proibido. Então, isso deixa de existir. Ele passa a descobrir o que é o ato sexual. Ele passa a ter um conhecimento que vai ajudá-lo a olhar, provavelmente, para a pornografia com outros olhos, como vocês já devem ter visto e ouvido aí em alguns vídeos que eu tenho trazido aí para vocês. E outra coisa que é extremamente importante, quando a gente fala sobre sexo, quando a gente conversa sobre o ato sexual, a gente também está protegendo os nossos meninos e as nossas meninas. Tem uma série de conteúdo que, se você não falar com eles sobre o ato sexual, eles não vão entender o sentido. Para que usar camisinha? Não tem nexo se eles não souberem o que é o ato sexual. Eles essa prevenção só vai fazer sentido se eles entenderem o que é o ato sexual. Essas informações, na verdade, só vão fazer sentido, né, se eles souberem o que é o ato sexual. Então, falar sobre o que é o ato sexual não é uma coisa ruim. Não, muito pelo contrário, como vocês estão vendo. Falar sobre o ato sexual é uma coisa que protege os nossos filhos, é uma coisa que instrui, é uma coisa que, sabe, instrumentaliza, fortalece, faz com que eles tenham um entendimento melhor. Opa, agora eu estou entendendo por que as pessoas se portam assim, pensam desse jeito, falam daquele outro. Então, ele vai começar a entender essa condição. Então, quando a gente fala sobre sexo e a gente consegue conversar com eles de uma forma aberta, de uma forma descontraída, eles não vão ter constrangimento. Eles vão poder entender o que está acontecendo com eles. E para vocês, mães e pais, sabe, entender que o que vocês estão falando não vai fazer mal, e sim fazer bem ao seu menino e à sua menina, então vocês vão tirar um peso das costas de vocês. Porque é muito interessante quando eu converso com púberes, e eu tenho essa oportunidade de fazer isso, hoje em dia, não só porque tenho neto, mas também porque tenho as escolas, e principalmente a minha experiência é muito mais nas escolas do que com meu neto, porque ele está longe, né? Ele está em São Paulo, eu estou aqui em Maceió, então a gente conversa muito pouco. Mas nas escolas eu tenho essa oportunidade, e uma coisa que eu vejo muito interessante quando eu vou conversar com eles sobre as modificações da puberdade, sobre as transformações da puberdade, é que eu vejo, por exemplo, que as meninas, elas têm conhecimento da menstruação. Elas sabem que elas vão menstruar. Todas as meninas com 10 anos para 11 anos de idade, todas elas sabem que elas vão menstruar. Todas elas entendem o que é a menstruação e para que serve, né? E por que elas menstruam. Agora, os meninos, eles não sabem o que é ejaculação. Eles até sabem o que é ereção, porque está acontecendo com eles o tempo inteiro. Então, eles sabem que ereção é ficar com o pinto duro. Eles sabem que isso acontece com eles, porque desde pequenininho eles convivem com essa ereção. Agora, a ejaculação, a poluição noturna, esse é um conhecimento que eu não vejo eles terem esse tipo de conhecimento. E por que eles não têm esse tipo de conhecimento? Porque para os pais falarem com eles sobre o que é ejaculação e o que é a poluição noturna, vai ter que falar de sexo, vai ter que falar de estímulo sexual, vai ter que, sabe, dizer por que o homem ejacula. Ejacula porque na hora do sexo ele vai eliminar essa secreção, que é nessa secreção que contém, não é, a semente do homem, que é o espermatozoide, que é ela que vai entrar na mulher, e para isso o homem coloca o pênis dentro da vagina da mulher, e essa ejaculação então vai soltar o espermatozoide lá dentro, onde ele vai poder subir pelo útero, fazer uma viagem pelo útero até as tubas uterinas e encontrar com o óvulo, que vai estar lá, a semente da mulher. Ou seja, é uma fala que você é obrigada a falar sobre sexo. Não dá para você falar de ejaculação sem você falar de sexo, sem você falar dos estímulos sexuais, sem você falar da função reprodutiva, né? Então, o sexo é o meio para essa função reprodutiva. Então, não tem como você falar dela sem você falar do ato. E aí, o que eu vejo?
eu vejo que os meninos chegam sem saber, nessa idade, o que é ejaculação, o que é poluição noturna. E muitas vezes eles são pegos de surpresa. Não é? Por que tantas vezes os meninos confundem a ejaculação com o xixi? Achando que eles fizeram o xixi na cama, quando na verdade eles ejacularam, eles tiveram uma poluição noturna. Porque não foi conversado com eles a respeito desse assunto. Não foi conversado com eles, que isso iria acontecer. O que é a ejaculação? E muitos deles também não sabem por que eles agora, do nada, eles têm ereção. Porque antes eles tinham ereção porque eles pegavam no pênis deles, porque eles tocavam nesse pênis, ou porque, muito esporadicamente, uma coisa que eles viam provocava esse tipo de situação. Mas agora não. Agora, quando eles entram na puberdade, tem uma série de estímulos que vão acontecer, porque em função desses hormônios que eles passam a produzir, qualquer tipo de situação, né, que provoque um certo erotismo, né, vai causar uma excitação. E a excitação é esse segundo momento, né, do ato sexual. O primeiro é o desejo sexual, mas o segundo é a excitação. O desejo é aquele momento que a gente está com ele de uma forma constante, que é assim a nossa predisposição para o sexo, né? E a excitação já é uma provocação, ou seja, a gente não está ali no nosso estado natural. Já houve algum gatilho que nos provocou um tipo de excitação e que, portanto, o nosso corpo reagiu. No caso das meninas, essa reação da excitação é uma reação mais discreta, né? Não é aparente, porque é a lubrificação da vagina. E essa lubrificação da vagina... Ai, desculpa, deixa eu tomar um golinho de água aqui, que eu tô com a laringite. E essa lubrificação da vagina, ela ocorre ali discretamente, sem que ninguém perceba, a não ser a própria garota, e às vezes nem ela percebe, né? Já no caso do garoto, não. Essa ereção ela é explícita. Essa ereção tá lá para ele e qualquer pessoa ver, mesmo que ele não queira. Por quê? Porque o pênis dele vai ficar duro e ele vai ter um movimento de subida. E nesse movimento de subida vai aparecer na roupa dele, a não ser que seja uma roupa folgada, e não é à toa que os nossos meninos e os nossos meninos, eles nessa idade param de querer usar sunga quando eles vão para a praia ou para a piscina. E param de querer calça justa, vão querer aqueles bermudões, aquelas roupas bem folgadas. Por quê? Que é para poder disfarçar, né, esse constrangimento de não poder controlar o seu corpo diante de situações, né, que vão provocar a excitação, que vão provocar essa ereção, né? Então, nessa idade, é muito comum acontecer essa excitação. E muitas vezes eles não sabem e acham que está acontecendo alguma coisa muito errada com eles. Então, se a gente conversa com eles sobre sexo, a gente ajuda os nossos meninos a entenderem que não tem nada de errado com eles, né? Que o que está acontecendo com eles é natural, faz parte desse processo de resposta sexual humana. Então, mesmo que eles ainda não cheguem às vias de fato de ter um ato sexual, eles mesmo na puberdade já começam a vivenciar essas etapas, até que vai chegar lá, até que vai chegar na ejaculação, até que mais adiante ele vai poder viver o ato sexual com alguém. Não é agora, mas agora são etapas desse processo que, se não ocorre de uma forma saudável, se não ocorre de uma forma que a gente explique para eles o que está acontecendo, pode levar a problemas no próprio desempenho sexual mais adiante. E aí você me pergunta, poxa, Lena, e com as meninas? Também vai acontecer esse mesmo tipo de situação? Claro, para elas entenderem sobre o que é menstruação, e daí porque talvez, é uma hipótese minha, não é nenhuma pesquisa que eu vi,
mas uma hipótese minha, o fato das meninas saberem o que é menstruação está muito ligado à questão da reprodução propriamente dita e não se fala do sexo. Porque elas, para menstruarem, para ovular, elas não precisam do sexo. Elas precisam do sexo para que o espermatozoide se encontre com o óvulo. Mas para o processo da menstruação, que é quando não ocorreu a gravidez, é fácil para as mães explicarem para suas meninas a menstruação. Então, as meninas convivem com a mãe menstruada em casa, né? Vê a mãe usar os absorventes, vê a mãe falar que está com cólica, vê a mãe falar, né, que está mal-humorada ou que está mais irritada, vê a mãe falar dos sintomas, né, que a menopausa traz na vida dela. E isso hoje a mulher consegue falar com muito mais tranquilidade. Já teve uma época que isso também era considerado uma afronta, que as mulheres não falavam, que, sabe, imagina, entrar numa farmácia, comprar um absorvente, isso era feito, sabe, no maior escondido desse mundo. Hoje não, hoje a gente fala com a maior naturalidade. Você chega na farmácia, no supermercado, passa no caixa, se é homem, se é mulher, isso hoje não tem mais tanto problema. Mas a ereção e a ejaculação, você tem que falar de sexo, você tem que falar de resposta sexual. E é aí que me preocupa. E foi por conta dessa experiência que me chamou a atenção de que a gente precisa conversar com os nossos púberes sobre o ato sexual. Até porque, desde muito pequenininho, eles já começam a perguntar: por que o bebê está dentro da barriga? Como é que ele foi parar aí dentro da barriga? Como é que o papai coloca a cimentinha dentro da barriga da mamãe? Então, gente, esse tipo de conversa já começou, não foi de agora não, quando eles fizeram 10, 11 anos de idade e que os hormônios começaram a circular. Foi lá, desde pequenininhos. Agora, nesse momento, eles precisam saber o que é para poder entender, com esses hormônios que estão circulando, para que serve essa sensação. Por que eles estão sentindo isso? Não é? Porque a gente vai ver que tem ali um desejo que começa nesse momento a, sabe, dar mais vazão, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. E isso faz com que esse garoto, essa garota tenha sensações, tenha emoções, tenha uma série de emoções mesmo, né? Que eles não conseguem entender. E tem uma série de reflexos do seu organismo que eles olham e fazem: o que é que eu faço com isso aqui agora? E a gente precisa ensiná-los o que é que eles fazem com isso aí agora. Então a gente vê, né, que esse ato sexual, ele precisa estar inserido no entendimento do púbere. Não é esperar ele transar para a gente poder falar sobre o ato sexual. Não. É muito antes, é prepará-lo para esse momento, tá? Então, por exemplo, a gente vê aí que para o ato sexual, né, o ato sexual, ele é uma relação, né? É uma relação entre duas pessoas ou mais, né? E, em geral, entre duas pessoas, onde há uma série de trocas. E, para isso, existe uma série de sentimentos que a gente vai ter e uma série de atitudes que a gente vai ter que os nossos meninos, se não souberem o que é o ato em si, eles também não vão poder entender essas atitudes e esses comportamentos que a gente tanto espera que eles tenham de uma forma positiva na vida deles, não é? E aí o que vai acontecer? Eles vão, nesse momento da puberdade, lidar com um momento anterior, porque eles ainda não vão conseguir ter um ato sexual, não é? Mas eles vão começar agora, como eu disse para vocês, a viverem etapas dessa situação, desse ato sexual. Já eu te respondo, Deb. Deixa eu só terminar aqui meu raciocínio. Então, o ato sexual, ele é uma situação que ele vai, primeiro, causar um impulso, né? O nosso organismo é o primeiro que vai reagir. Então, quando a gente tem um desejo sexual e é provocado por algum gatilho de excitação, o nosso organismo começa a reagir. E ao reagir, né, como a Helen Fisher coloca, ela diz que é uma espécie de uma
coceira, né? Uma coceira neural intolerável, né? É a mesma coisa de você sentir fome e você não conseguir comer, não ter o que você comer. Enquanto você não come, enquanto você não resolve, a sua fome não se aplaca e você não se acalma. A mesma coisa vai acontecer quando esse impulso sexual vem à tona. Quando esse impulso sexual vem à tona, ele vai acontecer e ele vai ficar incomodando esse garoto e essa garota. Ele vai ficar ali mexendo, ele precisa ser resolvido. Não é uma coisa que a gente diz, ai filhinho, ó filhinha, não pensa nisso, ó, deixa a história de sexo pra lá, que isso não é uma coisa pra sua idade. Claro, não está na idade dele ainda fazer o ato sexual, mas a gente não consegue impedir que ele sinta o impulso sexual, porque esse impulso sexual agora, na puberdade, começa a acontecer. E ele precisa entender o que é isso, por que que ele sente isso. Então, esse impulso sexual, ele tá aí e ele faz parte, né, da nossa natureza, e os nossos meninos e meninas, eles precisam entender, e para entender, ele precisa saber, né, que o corpo dele é um corpo que tem vários órgãos, né, e que esses órgãos têm, cada um deles, as suas devidas funções. E que o nosso aparelho genital, juntamente com o nosso cérebro, tem uma outra função que se chama sexo. Essa função sexual, ela tem uma razão de ser. E eles precisam entender essa razão de ser. Eles precisam entender que, sabe, as coisas não acontecem de uma forma à toa, que o que está acontecendo com ele é algo que é previsível. Agora, o que ele vai fazer com isso que ele está sentindo? Ele tem que saber o que é, para que ele possa, dentro das condições dele, dizer o que é que eu posso fazer com isso. Ora, eu estou sentindo esse desejo, essa coceira, essa vontade de resolver, mas estou no meio da sala de aula, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer para resolver isso? E a gente precisa orientá-los, a gente precisa instruí-los, porque senão eles ficam atônitos, né, com essa sensação que eles estão tendo. A mesma coisa, sabe, quando eles sentem fome. A gente não diz, você está com fome, mas você não pode comer agora na hora da aula, porque na hora da aula não é o momento adequado para você comer. Então segura aí a fome, então não fica pensando na comida, a gente vai dando algumas informações, não deixa ninguém comer na sala de aula, não deixa uma série de coisas e faz uma série de provocações para tirá-lo daquele pensamento e eles então poder lidar com aquele momento da sala de aula. Então, a mesma coisa vai acontecer com esse impulso sexual. Eles precisam entender o que é para poder entender por que eles não podem dar vazão a esse impulso em qualquer momento, em qualquer hora, sabe? Me citei agora que eu posso pegar e acariciar o pinto, ou acariciar a pepeca, ou fazer qualquer outro tipo de coisa, se for mais adiante, se ele já estiver tendo ter um ato sexual, ou agarrar alguém, ou querer ficar com alguém à força. Não. Eles têm que... O sentimento dele é legítimo, a emoção dele é legítima, ou dela é legítima, mas ele vive numa sociedade. Então, eles têm que saber o que eles sentem para poder adequar essa sensação a esse ambiente, a esses valores, a essas expectativas que a gente tem em relação a esse comportamento deles. Deixa eu só ver aqui um pouquinho. A Debbie colocou alguma coisa aqui anteriormente. Tem um menino de 12 anos e sei que precisa abordar o assunto. Não tenho problema de fazer, mas a abertura por parte dele é complicada. Debbie, é isso que eu falei no início, né? Às vezes, por isso que eu criei o Papo Firme, né? Para você que está aí no Instagram, se você se interessar, clica aí na minha bio. Muitas vezes é a forma como a gente aborda, o jeito como a gente quer começar essa conversa,
Outras vezes falar disso, é falar da nossa intimidade, é a gente se expor, é a gente falar de situações, do quanto a gente se sente, do que está acontecendo, que na cabecinha dele pode ser que ele pense que tem alguma coisa que, sabe, pode te desagradar e ele tem medo. Ou que ele acha que você não vai suportar e ele, sabe, se acanha, ou ele fica, sabe, sem querer te magoar, ou sem querer que você pense mal dele. Então, muitas vezes, a forma como a gente conduz o tema na nossa vida, a forma como a gente lida com o ato sexual, ou seja, a temática do ato sexual, e a forma como a gente conversa ou aborda os nossos filhos, pode ser uma trava nessa conversa. E outras vezes, se a gente nunca conversou sobre esse assunto propriamente, não é? A gente muitas vezes, ao começar essa conversa, a gente tem que entender que de fato eles vão ficar constrangidos, eles vão ficar sem jeito, mas a gente tem que criar estratégias para ir devagarinho quebrando esse gelo. Não dá para ser da noite para o dia, não é só porque eu quero conversar que eles estão disponíveis e abertos para essa conversa. Não é. Eu sei porque eu convivo com eles, eu sei porque, sabe, eu falo com eles mesmo, que eu falando de uma forma natural, que isso para mim não é problema nenhum. Eu sei que eles ficam constrangidos, mas aí eu, como adulta, eu tenho que entender que ele tem os motivos deles para ficarem constrangidos. Então eu tenho que buscar quais são esses motivos. O que é que está levando você a ficar constrangido? E a gente gradativamente quebrando essas travas, como é que diz? Essas dificuldades, constrangimento que os nossos meninos e meninas, né, principalmente os meninos, quando a gente vai falar de ejaculação, né, de ereção, pode acontecer, né? Então, quando a gente conversa com eles sobre esse tema, a gente precisa entender que esse tipo de sentimento é um sentimento que pode acontecer. E aí a gente ficar tranquila e tudo bem, a gente vai entender e vai usando uma linguagem, né, e um jeito de abordar os nossos meninos e as nossas meninas de tal forma que a gente consiga gradativamente ir conversando com eles. O que a gente não pode, Deb, é se acomodar a isso. Sabe? Ele não quer conversar comigo sobre isso, então eu vou e deixo para lá e não retorno com esse assunto, entende? Porque aí o que acontece? A gente perde a oportunidade e ele vai perceber que a gente também tem as nossas travas e que por isso que não está também conseguindo conversar com eles. Então, se te interessar, me manda um direct, aí na minha bio tem o link para o Papo Firme. Esse meu primeiro vídeo que tem aí, né, que está com como é que chama? Tem um clipe, né, nele. Ele explica o que é o Papo Firme. E se você quiser mais informações, manda um direct para mim que a gente conversa, tá bom? Você ou qualquer outra pessoa, eu coloquei o link também aí no Facebook, no YouTube, para se alguém se interessar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação. Ótimo e gradativo. Acho que a gente fica ansiosa. Deb, é que a gente acha que falar sobre sexo, não é a gente dar uma aula para os nossos filhos do começo ao fim do que é o ato sexual. E não é isso. Falar sobre sexo, a gente ir devagarinho. A gente pega uma situação aqui hoje, outra amanhã. Uma coisa sou eu na sala de aula com eles. Eu tenho 50 minutos para conversar com eles sobre um determinado assunto. E alguns poucos encontros. Então, o meu processo tem que ser em forma de aula. Mas o de vocês não. O de vocês é no dia a dia. O de vocês está ali, né? É no dia a dia. Sabe... É uma situação que acontece aqui, é um filme que vocês estão vendo lá, é uma notícia que vocês ouviram, é uma conversa que o amigo trouxe, que você está ali na roda e aproveita para trazer. Enfim,
Tem muitas oportunidades, que é isso que eu mostro no Papo Firme. Tem muitas oportunidades no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente pode trazer esse assunto, inclusive do ato sexual, de uma forma leve, de uma forma descontraída, sem que a gente se sinta com aquele peso, aquela responsabilidade de ir lá e falar o que é o ato. Não. O ato sexual é uma coisa gostosa. O sexo é uma coisa boa. A gente faz porque a gente quer. A gente faz porque a gente ama outra pessoa, porque a gente está com tesão naquela pessoa, porque aquela pessoa nos faz bem. Então, sabe, é trazer dentro desse clima. Claro, tem gente que faz ato sexual sem gostar, sem querer. Tem. Mas que pena se isso está acontecendo com essa pessoa. Ou, outras vezes, é por uma questão criminosa, né, do estupro, que é outra situação, outro papo. Mas aqui o ato sexual que eu estou me referindo é aquele que a gente faz, né, com o nosso consentimento. Isso é uma coisa, sabe, é muito gostoso, é muito belo. É um momento de, sabe, de encontro, de conexão. E isso só vai acontecer se a gente estiver tranquila em relação ao que a gente está fazendo, se a gente tem conhecimento. Então, mas então eles já vão fazer? Não, eles não vão fazer. Eles precisam saber. Né? Eu sou sempre adepta daquela história. Quem sabe mais, vive melhor. Né? Então, eles vão saber. Saber por quê? Porque tem um segundo momento deles. Nesse segundo momento deles, né? Quer dizer, nesse segundo momento que eles vão passar, é o momento que eles vão... No primeiro é só o corpo que está reagindo, mas daqui a pouco eles veem que esse corpo começa a reagir, porque aquela garota que estava ali na sala dele, que até então não tinha o menor significado para ele, que era só uma amiga, era um encontro afetivo, era um jeito, sabe, a colega dele, a amiga dele, não tinha nenhuma intenção, não provocava nada no corpo dele, ou aquele garoto não provocava nada no corpo dela, não dava vontade de estar perto, não dava vontade de passar a mão carinhosamente, que eu estou falando, não é? Então, agora, ela começa a olhar para ele, tem uma sensação diferente. Ele olha para ela, tem uma sensação diferente. Ou eles se olham, né, de acordo com a orientação sexual de cada um, olha para uma pessoa e aquela pessoa que até então não despertava nada, agora desperta uma sensação diferente. Desperta um jeito de olhar, um jeito de querer, que não é mais aquele mesmo jeito. E ele fica sem entender. Poxa, ela fica dizendo, caramba, o que é isso que está acontecendo comigo? Não é? Se a gente não conversa, se a gente não explica para eles, eles vão achar que tá ficando meio doidinho, né? Por que tá dando esse tipo, né? Essa coceira e essa angústia, essa necessidade, sabe, de resolver alguma coisa que ele não sabe o que é, ou ela não sabe o que é, não é? Então, é importante que a gente, deixa eu ver se aqui, é importante que a gente esteja atenta a isso. Não é porque eles estão na puberdade e ainda não vão transar que eles não estão sentindo nada. Estão sentindo sim, estão vivendo emoções sim, não é? Eles agora vão olhar para aquela garota, não vai, sabe, olhar para aquela garota e não vai querer ficar com ela, ou ele vai, sabe, não vai querer ficar com ele. Não, eles vão se olhar e vai despertar uma vontade agora diferente de estar junto. E isso precisa ser explicado. Por que acontece? Né? Porque faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano, né? Faz parte da nossa seleção natural, de por quem eu vou me apaixonar. Né? Então, e tudo isso tem a ver com o nosso desenvolvimento humano. E nossos meninos e as nossas meninas precisam ter esse conhecimento. Eles precisam, né, entender esse desejo que acontece com eles. E esse conhecimento do ato sexual vai fazer com que eles, por exemplo, sintam isso e não vá em busca de pornografia. Então, esse interesse sexual, muitas vezes, é o que leva os nossos meninos e as nossas meninas a irem buscar a pornografia,
a tentar entender quando acontece essa sensação, o que é que as pessoas fazem. Né? Ah, ele ficou com o pênis ereto, o que é que ele fez com aquele pênis ereto? É na pornografia que eles vão aprender. E é justo eles aprenderem na pornografia, num lugar aonde exatamente eles terão, sabe, uma informação totalmente deturpada, totalmente sem ser educativa, aonde não há respeito um pelo outro, nem mesmo por si próprio. Então, tudo isso, gente, faz a gente perceber o quanto é importante a gente ter coragem, né? Desenvolver a nossa capacidade de conversar com os nossos filhos, sim, sobre sexo, sim, sobre o ato sexual. Não é porque eles vão fazer sexo amanhã, mas é porque eles estão sentindo coisas, estão se interessando por situações que eles precisam entender a razão disso. E se não é você a conversar com eles, vai ser outra pessoa ou vai ser um filme pornográfico. Aí a gente escolhe, né? Então, vai lá, conversa. Ah, Lena, não sei como conversar. Entra no Papo Firme. Procura o Papo Firme, vá se inteirar do que se trata o Papo Firme. Eu estou aqui com vocês, exatamente para ajudar vocês a ter esse tipo de conversa com o seu menino e com a sua menina. Tá? Então, gente, através desse entendimento, quando eles conseguem entender o que está acontecendo com eles, que eles vão ser capazes de mais adiante, quando estiverem, né, na adolescência propriamente dita, eles tomarem a decisão da sua primeira vez. Como é que eles vão tomar uma decisão da primeira vez sobre uma coisa que eles não sabem nem direito o que é, né? Vai ser uma coisa vivida de uma forma legal, de uma forma saudável, de uma forma, sabe, gostosa, que ele fique com a sensação e ela fique com uma sensação de que aquilo foi prazeroso? Não. Provavelmente não. Porque provavelmente vão viver essa situação com angústia, vão viver essa situação com medo, com culpa, né? Achando que está fazendo tudo errado, porque não tem referência. Então, quando a gente não tem referência, fica mais difícil. Então, a gente precisa ter referência, a gente precisa ter essa possibilidade para que a gente, quando chega o momento, né, que é o momento da gente se conectar com o outro, da gente fazer a troca com o outro, a gente tenha um entendimento dessas sensações que a gente já viveu na puberdade. E a puberdade foi um treino, né? Um treino para quando a gente chega nesse momento. Na puberdade, eles têm sentimentos, né? E esses sentimentos muitas vezes estão canalizados ali para o amigo. Então, mas não que eles vão viver um ato sexual com aquele amigo, mas eles vão viver determinadas situações que eles vão viver num relacionamento a dois, que com o amigo é possível. A gente já vive nas nossas relações de amizade, a questão de companheirismo, a questão, sabe, de dizer o que a gente pensa, inclusive em relação ao ato sexual. De você falar de sexo, de você falar, sabe, quais são os seus sentimentos e as suas emoções em relação ao sexo. Quando você tiver numa relação a dois, você consegue expor o que é que você gosta, o que é que você não gosta, que parte do seu corpo você gosta que toque, que você não gosta que toque. Por quê? Porque é isso que enriquece o relacionamento a dois. Quando eu não digo nada, eu acredito que o meu parceiro, ele vai descobrir, sabe, que o parceiro bom é aquele que descobre o que é que eu quero? Não. Parceiro e a parceira boa é aquele ou aquela que diz o que é que gosta, como gosta. Isso ajuda a relação a acontecer de uma forma mais fluida, né? De uma forma mais gostosa. Agora, quando fica lá o outro tentando descobrir o que é que... Você já se desconectou de você. Você está conectado no outro e nesse outro de um jeito tal que você não consegue se ater ao que ele está te promovendo, nem o outro consegue se ater àquilo que você está promovendo. E aí o encontro, a conexão, o orgasmo, não é? É muito mais difícil de acontecer. Então, quando eles têm essa possibilidade, né, de viver esse treino sexual, na masturbação, no conhecimento do seu corpo, no entendimento, sabe, das suas emoções, das suas sensações, tudo isso vai ajudar este garoto e essa garota a entender, será que eu estou pronto para viver a minha primeira vez?
Será que, sabe, ele não vai confundir o estar pronto com a primeira vez com essa questão de resposta do seu corpo aos estímulos? Não, ela vai ter muito mais condições de perceber, poxa, estou pronto mesmo ou não para viver esse tipo de situação. Deixa eu ver aqui. O meu caso é o mesmo que o dela. Tenho um filho de 11 anos, já conversei com ele sobre vários assuntos sobre sexualidade, abuso, menstruação, ejaculação, mas sobre o sexo mesmo, não sei como abordar. Como abordar. Aqui tem minha filha com 10 anos, já é hora de falar com ela sobre sexualidade. Sim, e também sobre o ato sexual. É isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E essa dificuldade, Val, sabe, falar sobre o sexo, é exatamente, sabe, para a gente precisa entender aonde é que está a nossa trava, onde é que está o nosso medo de falar sobre isso. Na hora que você se entender, que você souber o que é que está te segurando, o que é que, sabe, o que é que está te, sabe, fazendo com que você não consiga trazer esse assunto com seu menino ou com a sua menina, é que vai fazer com que você enxergue o que é que está, sabe? Se você enxerga o que está te travando, você vai poder desbloquear e conseguir trazer essa conversa à tona. Às vezes, tem coisas que a gente descobre, mas a gente não tem estratégia, não tem ferramenta, né, para poder desatar esse nó. Então, é por isso que no Papo Firme eu trago toda essa instrumentalização, para que você possa destravar isso e consiga criar, né, essa segurança psicológica na sua relação com o seu menino e a sua menina, e com isso vocês conversarem sobre qualquer assunto, inclusive o ato sexual. Tá? Porque o ato sexual é imprescindível, né? Eu vejo muitas vezes, quando a gente vai falar, e eu vejo na fala, inclusive, de outros especialistas, a gente fala, não, a gente vai falar de sexualidade com os filhos, não precisa falar do ato sexual. Como não precisa? Se tudo, ou quase tudo que você vai falar a respeito, se é educação e sexualidade, é a preparação dos nossos meninos e das nossas meninas, para que eles possam se posicionar na sua esfera sexual, como é que eu vou eliminar o ato sexual, que é a função primordial da existência de tudo isso? Não posso. Então, gente, está na hora da gente olhar para o ato sexual, para a conversa sobre o ato sexual, de um jeito mais leve, né? Mais descontraído, mais fazendo parte do nosso dia a dia. Eu vou começar a trazer aqui para vocês algumas formas da gente falar sobre o ato sexual. No nosso próximo encontro, né, eu já me programei para falar de um outro tema, que é o namoro abusivo, né? E que se a gente não fala de ato sexual, como é que a gente vai preparar nossas meninas e os nossos meninos para evitar o namoro abusivo? Se eles nem sabem o que é o ato sexual, se eles nem sabem que eles estão caindo numa armadilha. Né? Às vezes, né, a questão da prova de amor. Quantas vezes, meu Deus do céu, eu já ouvi meninas que me disseram, não, eu transei com ele porque ele me pediu uma prova de amor. Prova de amor não caiu de uso, não. Ainda até hoje. Ah, você disse que me ama, mas, sabe, como é que você me ama se você não quer transar comigo? Então, se você me ama mesmo, você confia em mim. Se você confia em mim, você transa. Então, gente, são essas e tantas questões que está diretamente ligada ao quê? Ao que é o ato sexual. Vamos conversar sobre o que é o ato sexual. E dentro do que é o ato sexual, tem uma série de aspectos. Inclusive a penetração, que é a parte mais difícil das pessoas falarem. Que existe a penetração do pênis na vagina, da penetração do pênis no ânus, do sexo oral, que é o pênis na boca, enfim. Então, todas essas formas de fazer sexo, uma hora ou outra, claro, de cara a gente vai falar sobre tudo isso? Não. De cara a gente não vai falar sobre tudo isso, não. Eu vou preparar para vocês, não sei exatamente quando, mas eu vou preparar para vocês o que falar sobre o ato sexual em cada faixa etária. Eu acho que isso pode dar boas lives daqui para frente com vocês, não é? Para vocês entenderem melhor ou se sentirem mais tranquilas nesse tipo de situação. Mas, sem dúvida nenhuma,
falar sobre o ato sexual é um tema, Lua, que você também precisa conversar com a sua menina. Tem 10 anos? Tem. Não precisa falar tudo, você não vai ensinar a transar, mas você vai perguntar para ela se ela já ouviu falar de sexo. E por incrível que pareça, pelo menos quando eu converso com todos os meus púberes que eu encontro que tem essa idade, quando eu pergunto, você sabe o que é sexo? Muitos deles, a grande maioria diz sim, sabe o que é sexo. E os que dizem que não sabem, dizem mais por uma questão de constrangimento e não propriamente porque não sabem exatamente o que é sexo. Eles sabem, eles têm uma ideia. Às vezes eles sabem e sabem assim, pela metade, né? Uma parte aqui, outra parte ali, mas eles não têm uma compreensão. E essa compreensão é que dá a tranquilidade, é que dá, sabe, o entendimento para que eles possam viver esse momento de uma forma tranquila, né? Sem estar aí sofrendo, achando que eles vão, sabe, se eles tiverem, por exemplo, tinha alunos que vieram me perguntar, e eu posso ejacular na sala de aula, por exemplo? Não, você não vai ejacular na sala de aula. Não tem estímulo suficiente para você chegar aí. Então, veja, são coisas que para nós que somos adultos, que já vivemos esse mundo, parece uma coisa tão tranquila, né? Que não tem problema nenhum, tão fácil de ser lidado, parece que tá óbvio, mas não tá óbvio para os seus meninos e para as suas meninas nessa idade. A gente precisa explicar, a gente precisa educá-los, porque para eles isso tudo é muito novo, começou agora e eles não sabem o que fazer com isso. Portanto, vamos olhar para esse assunto, para esse tema, com um olhar positivo, um olhar do bem que faz para os nossos meninos e as nossas meninas saber o que é o ato sexual. Falar sobre o que é o ato sexual não é dizer para os meus filhos, podem transar à vontade, mamãe está aqui e aplaude você. Não, é você prepará-los para quando isto for acontecer. E para as situações que já estão acontecendo, mesmo quando não se tem o ato sexual ainda, tá? Então, a gente precisa preparar os nossos meninos e as nossas meninas para isso. Inclusive, para que eles possam entender o que é respeito, respeitar a si mesmo. Às vezes eles acham que eles tinham que ter feito isso ou ter feito aquilo. Não tinha que ter feito nada. Né? Se não deu vontade, você não é obrigado a nada. Como se o outro também não é obrigado a nada, se não está com vontade de fazer nada com você. Então, falar sobre consentimento, falar sobre respeito ao corpo, falar sobre respeito ao seu tempo de desenvolvimento. O que eles estão sentindo nesse momento, nessa hora, sabe, de vivências que eles estão aí. Então, gente, falar de ato sexual é uma coisa boa, é uma coisa positiva. É preparar os nossos meninos e as nossas meninas para vivenciar as situações que eles estão vivendo agora e as situações que eles vão viver no futuro. É protegê-los de risco. Quantas e quantas vezes vocês já não viram histórias de garotas, né, que sofreram horrores na sua primeira vez? Outras até, né? Outro dia eu estava vendo aí uma especialista da ginecologia falando de meninas que chegam com a fissura na primeira vez. Por quê? Porque tiveram uma relação, sabe, que foi, sabe, provocada de uma forma inábil. E não foi porque não teve consentimento dela, não. Tinha o consentimento, mas não teve a preparação, não teve a lubrificação, não teve a entrega, não teve a capacidade de viver aquele momento do jeito que deveria ser vivido. E aí ela se machuca, ou aí ele se machuca, aí ele não dá conta, ou ela não dá conta, e começa a criar um repertório negativo sobre o que é o ato sexual. E não é isso que a gente quer para os nossos meninos e as nossas meninas. A gente quer que eles tenham essa memória do ato sexual como uma memória de uma coisa boa, uma coisa que promove a qualidade de vida deles e não que vai estragar a vida deles. Vamos mudar o nosso discurso, vamos entender melhor o que é sexo. E se você tem alguma dúvida, se você quer entender mais, quer saber mais, vai lá no Papo Firme. O Papo Firme pode ajudar bastante vocês nesse sentido. E
continua vindo aqui no meu canal, né? Vivenciando aqui comigo as minhas lives. E na próxima semana nós vamos falar sobre o namoro abusivo. Então, como fazer com que principalmente as nossas filhas, elas evitem, né, de cair numa cilada dessa, que é o namoro abusivo. Então vamos conversar sobre isso na próxima semana, às 15 horas, quinta-feira, às 15 horas eu estou aqui de volta. Obrigada a todo mundo que ficou comigo até agora, parabéns, né, também por estar comigo até agora e vamos conversar mais na semana que vem. Um grande beijo, tchau.